Este registro, apesar de ser em desenho, está com um pormenor e um rigor impressionante. Consegue-se ver as bolinhas de ar a subir, consegue-se ver aqui o nível de água completamente cheio e aqui ver as bolinhas. Foi com um pormenor, um rigor. Nós estamos a ver o registro, o rigor no registro. E reparem, este é o registro de uma das crianças. Além de pôr o início no início e no fim, reparem, põe o princípio, o meio, o fim e depois, além do rigor ali, a garrafa está toda cheia, aqui também está cheia, ali está incompleta, vai acompanhando com frases. Portanto, o que é que acontece? De facto, o tipo de registro, a qualidade do registro, portanto, esta criança, um dia que queira ver o caderno, lembrar o que está para trás, esta criança ficou com um registro muito mais incipiente do que esta que tem o desenho e tem a frase escrita com... Pronto, e desenhos acompanhadas de... Portanto, o registro, a qualidade do registro para de facto se discutir, para se lembrar mais tarde. E às vezes até pomos as crianças em grupo, mas quer dizer, só geograficamente é que elas estão juntas, porque cada uma está a trabalhar para si. E se o grupo tiver 4 elementos, aparecem 4 respostas completamente, 4 trabalhos diferentes. Portanto, as crianças muitas vezes estão só geograficamente juntas, porque de facto em termos de conversa, intelectuais e de cooperação não estão lá. Luís, o nome é fictício, é o miúdo, o melhor miúdo, em termos de aprendizagem, é o aluno melhor da turma. E tem muito receio de perceber que ele não sabe algumas coisas. Pronto. O que é que acontece com esta criança? O Luís mal percebe que vão trabalhar em grupo, começa a ficar nervoso. Mal disposto, chega mesmo a vomitar. Se o professor insiste que ele vai trabalhar em grupo, porque trabalho experimental, neste caso é um professor, põe os miúdos sempre em grupo, o miúdo fica mesmo mal disposto. No dia anterior ele tinha pedido para ir para o apoio e o professor não deixou, o miúdo vomitou mesmo. Para evitar trabalhar em grupo, pede para ir ter com a professora de apoio. Quando desconfia que o trabalho acabou, aparece outra vez na sala. Portanto, por exemplo, esta observação, a criança percebeu que ainda não tinha acabado o trabalho do grupo, ainda tentou sair, mas depois, como o professor me tinha alertado que esta criança tem muitas dificuldades em trabalhar em grupo, porque percebem que ele pode não saber algumas coisas, o que é perfeitamente normal, tentámos distrair a criança e mas então, se tu soubesses tudo na escola, então o que é que nós estávamos cá a fazer? Lá foi ficando, mas já estava prontinho para sair quando percebeu que o trabalho do grupo ainda não tinha acabado. Portanto, isto é nível 1, é uma criança com imensas dificuldades em cooperar, com receio que descubram que não sabe. Outra criança, o Tiago, vai trabalhando em grupo com dificuldade. Polariza o trabalho, que realiza as tarefas quase todas. Quer realizar as tarefas quase todas. E o produto do trabalho do grupo é essencialmente o resultado das suas ideias. O Tiago é um menino também, muito bom aluno. Aliás, às vezes a cooperação é difícil nos bons alunos. Nem sempre, às vezes podemos ter a ideia dos mais fracos, mas às vezes são os bons. Este aluno é muito bom aluno, mas também tem um autoconceito de que é o melhor, e também não é. E, portanto, o que é que acontece? No grupo, como ele se julga que é o melhor, tem imensa dificuldade. Com muita insistência desta professora, lá vai trabalhando em grupo, mas acaba por dominar. E às vezes os colegas mais pacatos, como não estão para se aborrecer, até o deixam às vezes dominar. Mas é a nível... Vamos ver. A Rita é uma miúda muito atiladinha, adora trabalhar em grupo, mas tem colegas a que nem pode ficar por perto. O que é que acontece? A Rita adora trabalhar em grupo, colabora nas tarefas, está sempre disposta a ir buscar coisas, a fazer, a trabalhar, muito... Agora, tem colegas que não podem ficar por perto. Se ficar num grupo de uma outra coleguinha, perde-se na conversa e esquece das suas responsabilidades. Pronto, este é um miúdo, o Ricardo, muito certinho, muito em termos de maturidade, de cooperação. Portanto, no grupo do Ricardo, os colegas trabalham muito bem em conjunto, dividem tarefas rotativamente, até o papel de porta-voz é rotativo. Aqui, deixa-me dizer que é a professora também que começou por determinar que era rotativo. Até o porta-voz era. E, portanto, depois aquilo entrou na engrenagem, passou a ser uma rotina.
Por vezes, o David e o Pedro picam-se, pois ambos gostam de ficar com as tarefas mais interessantes. O Ricardo vai apaziguando os colegas, ajuda a clarificar quem deve realizar a tarefa e refere que o trabalho de grupo é trabalho de grupo. Mas muito deste trabalho também foi da professora, que os obriga mesmo a tudo ser rotativo. Até a leitura da ficha, quando é para ler para os colegas, até a leitura... E depois é sempre pelos ponteiros do relógio. Portanto, é sempre, é uma regra, já é uma rotina. Assim, não vale a pena, quem és tu? Agora é que sou eu. Portanto, é pelos ponteiros do relógio, foi uma rotina que a professora instituiu. Portanto, claro, que este miúdo também tem capacidades de cooperação, porque é muito apaziguador, às vezes já os ânimos... E, portanto, se formos desenvolver os níveis, vamos avaliar esta atitude. Claro que o Luís é nível 1, o Ricardo nível 4. Nós podemos depois fazer, se quisermos de facto avaliar as ciências e o trabalho experimental, podemos ver os níveis. Olha, por exemplo, esta criança evoluiu bastante ao nível da terminologia, o vocabulário, enriqueceu imenso o vocabulário, mas, por exemplo, na cooperação, continua exatamente no nível 1. Não houve qualquer evolução entre o princípio e o fim, onde ela melhorou um bocadito nos conceitos, mas aqui nas atitudes, na cooperação, continua a ser uma criança com muitas dificuldades em trabalhar em grupo. Pronto. O que é que os professores dizem? Não sei se é a vossa opinião, mas eu trouxe aqui 3 opiniões sobre o que é o ensino experimental e avaliar. Bom, no início é um pouco complicado, todos querem fazer tudo. O essencial é que adquiram regras de trabalho em grupo. Já dizem que é muito difícil o trabalho experimental. É muito difícil. Outros dizem, no princípio foi mais difícil, agora já estão a começar a interiorizar as regras. A chave está na interiorização das regras, mas isso é para tudo. Sem regras de trabalho é difícil fazer alguma coisa. Portanto, agora, que há alguma dificuldade no trabalho experimental, mas muitas vezes é no início. Ora bem, são várias folhas, mas eu só queria que pegassem nas 2 primeiras. É a mesma experiência que foi feita por 3 professores. A mesma experiência. Está bem? E está resumida. Claro que, para não pôr muito descritivo, está muito resumida. O professor A, qual era o objetivo da experiência? Era, a questão problema, era saber se o material de que são feitos os recipientes pode ajudar na conservação da temperatura dos alimentos. Sei lá, guardar alimentos num recipiente de alumínio conserva mais ou menos do que se eu conservar no plástico ou se eu conservar no barro. Portanto, a questão problema era esta. Claro que, por uma questão de controle de variáveis, não se ia pôr o tacho, o barro, variava muita coisa, não conseguíamos arranjar o mesmo tipo de recipiente. Então o que é que se fez? Optou-se por pôr em gobelés, só que se revestia o gobelé com determinado tipo de material. Folha de alumínio, jornal, lã, cortiça, por aí fora. E depois, lá dentro punha-se um cubo de gelo. E a se ver, aquele que demorasse mais tempo o cubo de gelo a fundir, significava que preservava melhor. Se preservava melhor o gelo, se calhar preservava melhor a temperatura dos objetos. Portanto, este era um problema geral para todos os professores. Vamos ver o que é que o professor A fez. Temos 2 respostas dos alunos do professor A. Vamos ver o que é que o professor B fez. Depois temos o trabalho experimental, o registro, a tabela que o professor fez, a interpretação dos resultados e depois aqui ao lado 2 respostas também dos alunos dele. E temos o professor C. Está bem? Queria que vocês olhassem e, por um lado, vissem como, a propósito da mesma experiência, nós podemos fazer coisas completamente diferentes. Está bem? E queria que vissem que conhecimentos, que capacidades e que atitudes cada um dos professores desenvolve. E depois, se conseguirem ver o nível 1, 2, 3 ou 4, ainda era melhor.
Agora, com o mesmo protocolo, ou com a mesma ideia global, com o mesmo problema, as pessoas fizeram coisas completamente diferentes. O primeiro professor, o professor A, em termos não tem a noção, o professor A fez o trabalho e não teve a noção da importância da experiência de controle, por exemplo. Não teve a noção. Em termos de resposta, registra o que observaste. Em termos de discussão depois, muito deficiente. Portanto, repara, valorizou o quê? Factos e termos. Não vi lá conceito nenhum de bom isolador, mau isolador, preservação de alimentos. Nem previsão. O professor B está melhor, tem registros organizados, deu as tabelas às crianças feitas, tem os registros organizados, tem um aspecto muito positivo que é, as crianças escrevem a resposta deles, mas no final faz sempre a discussão com as crianças, escreve no quadro e depois é que os miúdos escrevem no caderno diário a resposta completa. Tem a interpretação dos resultados e tem uma coisa muito importante que é a aplicação no dia a dia, que eu acho que é essencial para crianças de primeiro ciclo.